Você já se perguntou como nossas avós conseguiam preparar um jantar saboroso, mesmo quando quase não havia nada na despensa? Nos tempos de dificuldade, elas transformavam simplicidade em arte, e cada panela era uma aula de criatividade e amor. Hoje, vamos voltar no tempo para relembrar 15 jantares que sustentaram o Brasil em décadas de crise e que ainda moram na memória de quem viveu aqueles dias. Fique até o final, porque um desses pratos pode trazer de volta o cheiro da cozinha da sua infância. 1. Mingau de milho simples. O mingau era o abraço quente que confortava as noites mais frias do interior. Feito apenas com fubá, leite ou água e uma pitada de sal ou açúcar, era o jantar mais comum quando quase nada havia na despensa. As avós mexiam a panela com calma, esperando o ponto certo em que o creme começava a soltar aquele cheiro doce e familiar que tomava conta de toda a casa. O fogão a lenha estalava e o som se misturava ao barulho da colher raspando o fundo da panela. Algumas colocavam um fio de manteiga para dar brilho, outras serviam puro com o que houvesse. Era o prato que unia todos em volta da mesa, e cada colherada parecia um alívio depois de um dia difícil. Mesmo simples, o mingau representava mais do que alimento. Ele trazia o gosto da infância, o conforto do colo e a lembrança de um tempo em que o pouco bastava. Ninguém passava fome, porque sempre havia fubá guardado num pote, esperando a hora certa de virar sustento e carinho. 2. Angu de fubá com couve. Quando o dinheiro sumia e a feira parecia um luxo, o angu surgia como um milagre no prato. Com fubá, água, sal e um pouco de couve picada, as avós faziam um jantar forte, barato e cheio de sabor. O segredo estava em mexer sem parar, com o braço firme e o olhar atento, até que o angu ficasse liso e cremoso. Enquanto isso, a couve chiava na frigideira com um fio de óleo e alho batido. O cheiro subia e abria o apetite de quem esperava a mesa com o prato de alumínio pronto. Quando o angu era despejado ainda quente com a couve por cima, ninguém reclamava da falta de carne. Era uma refeição de resistência, nascida da necessidade e temperada com sabedoria. Cada garfada lembrava que simplicidade também tem sabor e que fome se vence com criatividade. O angu com couve não era luxo, mas era fartura de alma. Prova de que o amor das avós era o tempero mais forte de todos. 3. Sopa de mandioca com carne seca. Em tempos de escassez, a sopa de mandioca era o jantar que salvava famílias inteiras. Bastava umas raízes colhidas do quintal, um pedaço pequeno de carne seca e o milagre acontecia dentro da panela. A mandioca era descascada com cuidado, cortada em pedaços grandes e colocada para cozinhar até se desfazer. O cheiro doce da raiz misturado ao aroma defumado da carne se espalhava pela casa e trazia conforto imediato. As avós sabiam equilibrar tudo no olho, sem receita escrita, apenas com a memória das mãos. Mexiam devagar, provavam o caldo, ajustavam o sal com sabedoria antiga. Quando o dinheiro era curto, bastava um osso com resto de carne para dar gosto. Às vezes entrava um punhado de coentro ou cebola frita para reforçar o sabor e alegrar o prato. Servida bem quente, a sopa alimentava o corpo e o coração. Cada colherada era um lembrete de que a fartura não vem do bolso, mas do jeito de fazer. No silêncio da noite, a fumaça subia leve e o calor do fogão iluminava os rostos cansados, enquanto o cheiro da mandioca prometia que amanhã tudo ficaria bem. 4. Feijão com farinha de mandioca. Poucos pratos representaram tanto o Brasil pobre quanto o feijão com farinha. Era simples, barato e sempre tinha um sabor que remetia à casa da avó. Quando a carne faltava, o feijão virava o protagonista da mesa. Cozido lentamente com alho, cebola e um fio de gordura, ganhava força e aroma irresistível. As avós sabiam aproveitar cada grão, e quando o caldo engrossava demais, entrava a farinha de mandioca para dar corpo e sustância. Era o truque para alimentar muita gente com pouco. Algumas jogavam um fio de óleo de urucum, outras picavam um pouco de cheiro verde para dar cor, mas o segredo verdadeiro estava no amor e na paciência. Esse prato era tão simbólico que virou costume nacional. Reunia vizinhos, parentes e amigos em torno de um feijão que parecia nunca acabar. Cada colherada trazia o sabor da superação e, mesmo sem carne, ninguém saía da mesa com fome. O feijão com farinha era mais do que comida. Era a prova de que dignidade também se cozinha. E até hoje, quem prova sente aquele gosto de saudade misturado com o orgulho de quem aprendeu a viver bem com o essencial. 5. Polenta grossa com legumes.
Em muitos lares simples, a polenta era o prato que salvava a noite. Feita com fubá grosso, água, sal e um pouco de paciência, ela se transformava em um jantar que enchia o estômago e o coração. As avós sabiam o ponto exato, aquele momento em que a massa começava a borbulhar e a panela estalava no fogão. Quando sobravam alguns legumes, cenoura, chuchu, repolho ou o que houvesse na horta, eles eram picados e jogados por cima. O colorido da panela parecia festa em tempos de dificuldade. O cheiro do fubá cozido misturado ao vapor dos legumes dava a sensação de fartura. Às vezes, um pedaço de queijo ralado fazia o prato ganhar vida. Outras vezes, era só um fio de óleo. E mesmo assim, todos se serviam com alegria. A polenta era comida de partilha, cortada em fatias grandes e servida quente, com aquele gosto simples que lembrava o campo. Era símbolo de luta e esperança. Mesmo quando o dinheiro era pouco, bastava um punhado de milho e um pouco de água para colocar comida na mesa. E no olhar das avós havia orgulho, porque cada prato de polenta era uma vitória sobre a pobreza. 6. Purê de batata doce com cebola refogada. O purê de batata doce era o jantar doce e salgado que acalmava a alma depois de um dia difícil. Nas casas do interior, as avós sabiam que bastava umas batatas cozidas, uma cebola bem refogada e um toque de manteiga para criar algo que parecia um banquete. A mistura simples se transformava em conforto, cheiro e lembrança. A batata doce era farta, barata e crescia fácil. Quando o arroz ou o feijão faltavam, ela assumia o papel principal. O purê ficava leve e dourado, e a cebola frita soltava aquele perfume que avisava aos vizinhos que o jantar estava pronto. Muitas vezes era servido com café preto fresco, e todos se sentavam ao redor da mesa, agradecendo mesmo com o pouco. O sabor adocicado se misturava ao sal e criava uma harmonia que só as mãos antigas sabiam equilibrar. Com esse prato, aprendia-se o valor da simplicidade. Era o gosto de casa, de aconchego e de esperança. As avós diziam que a batata doce alimentava o corpo e o coração, e quem provava nunca esquecia o sabor de paz que ela deixava. 7. Cuscuz de milho simples. Nenhum prato representa tanto o café da manhã e o jantar do Nordeste quanto o cuscuz de milho. Mas nas noites difíceis, quando o dinheiro sumia, ele virava o prato principal da família. As avós preparavam o cuscuz no vapor com apenas farinha de milho, sal e um pouco de água. O cheiro que saía da cuscuzeira enchia a casa inteira e trazia uma paz silenciosa. Quando havia sorte, colocava-se um pouco de coco ralado ou manteiga por cima e o sabor ficava inesquecível. Às vezes, era servido com café preto forte, outras com leite morno ou até com feijão do almoço. Era um prato que se adaptava ao que houvesse e por isso nunca deixava ninguém passar fome. O cuscuz simbolizava simplicidade e esperança. Enquanto cozinhava, as crianças esperavam ansiosas, sentadas ao redor do fogão, vendo o vapor subir. As avós diziam que o segredo estava em mexer o milho com carinho, porque ele crescia mais bonito assim. Em tempos de pobreza, o cuscuz era fartura em forma de grãos dourados, um alimento leve, feito de quase nada, mas com sabor de tudo. E até hoje quem sente aquele cheiro sabe que está em casa. 8. Arroz com repolho refogado. Quando o mês se alongava e o dinheiro encurtava, o arroz com repolho virava a refeição completa. As avós picavam o repolho fininho e refogavam com alho, cebola e um fio de óleo até dourar. Depois, misturavam o arroz cozido do almoço e criavam um novo prato cheio de cor e sabor. Era comida de reaproveitamento, mas feita com tanto cuidado que ninguém reclamava. O barulho do refogado, o cheiro doce do repolho e o brilho do arroz dourado deixavam a cozinha viva novamente. Em muitos lares, esse prato era o jantar das sextas-feiras, quando a despensa já estava quase vazia. Às vezes entrava uma pitada de pimenta, outras um toque de vinagre para dar acidez. Cada família tinha seu jeito, e o sabor variava conforme o tempero da casa. O importante era ter algo quente na mesa, algo que reunisse todos. O arroz com repolho era a prova de que simplicidade não significa falta. Era símbolo da criatividade das avós e do poder de transformar sobras em lembranças felizes. Um prato tão humilde e tão bonito que até hoje faz muita gente sorrir só de lembrar. 9. Feijão verde com mandioca. No sertão e nas pequenas cidades do interior, o feijão verde com mandioca era o jantar dos dias duros. As avós cozinhavam o feijão até ficar macio e depois juntavam pedaços grandes de mandioca que derretiam devagar dentro da panela. O caldo engrossava naturalmente e o cheiro se espalhava, atraindo todos para a cozinha.
Era uma comida forte de quem trabalhava o dia inteiro debaixo do sol. O prato não precisava de carne, porque a mandioca dava sustância e o feijão trazia energia. O tempero era simples: alho, cebola, sal e, às vezes, um fio de óleo ou uma folha de louro. As crianças comiam de colher, ainda quente, enquanto os adultos agradeciam em silêncio. Era o tipo de refeição que fazia o corpo descansar e o coração se aquecer. Muitos diziam que o segredo estava em cozinhar devagar, com fogo baixo e alma leve. O feijão verde com mandioca representava o poder da terra e o valor do trabalho. Era símbolo de união, alimento feito com suor e paciência. Um prato que lembrava que a fartura não vem da mesa cheia, mas da mão que cozinha com amor. 10. Caldo de farinha de mandioca. Pouca gente sabe, mas o caldo de farinha era um dos pratos mais antigos e humildes das noites brasileiras. Quando não havia quase nada, as avós ferviam água, jogavam farinha de mandioca e criavam um milagre quente e espesso. Era o jantar dos tempos de seca, quando a comida era escassa, mas a esperança permanecia. O segredo estava em mexer sem parar, até que o caldo ganhasse consistência e corpo. Às vezes, entrava uma cebola refogada, um pedaço de osso ou até uma folha de coentro para perfumar. Mesmo sem luxo, o sabor era marcante e tinha gosto de aconchego. As crianças adoravam o som da colher batendo na panela e os adultos sabiam que aquela sopa simples era o que sustentaria a família naquela noite. Era o alimento de quem não se deixava vencer pela falta. Um prato que nascia da necessidade e se transformava em lembrança. O caldo de farinha de mandioca era mais do que comida. Era símbolo de resistência, de fé e da sabedoria das mulheres que faziam do pouco um banquete de alma. 11. Milho cozido com sal e manteiga. O milho cozido era a alegria simples das noites de inverno e o sustento de muitas famílias no campo. As avós escolhiam as espigas mais novas, colocavam na panela grande com água e deixavam ferver lentamente. Enquanto o vapor tomava conta da cozinha, o cheiro adocicado do milho se misturava ao da lenha que queimava. Quando o milho ficava macio, vinha o momento mais esperado. Com as mãos calejadas, elas retiravam as espigas ainda fumegantes e passavam uma camada generosa de manteiga e uma pitada de sal. O brilho dourado se espalhava pelos grãos e o primeiro mordisco era sempre acompanhado de um sorriso. As crianças se sentavam na soleira da porta rindo e competindo para ver quem limpava a espiga primeiro. Todos. Os adultos conversavam sobre o dia e o milho passava de mão em mão, aquecendo o coração de... Era um alimento que não pedia luxo, apenas paciência e partilha. Em tempos de escassez, bastava uma espiga para virar jantar. E o que podia parecer pouco virava fartura em volta da mesa. O milho cozido com sal e manteiga era mais do que comida, era lembrança viva de um Brasil simples e feliz. 12. Mandioca com dendê. No Nordeste, o cheiro do dendê anunciava que o jantar estava perto. A mandioca cozida era o prato de sempre, mas quando recebia um fio de óleo de dendê, ganhava alma e cor. As avós sabiam o ponto certo, nem muito mole nem dura demais, e serviam quente fumegando na tigela de barro. O dendê dourava tudo que tocava e o perfume se espalhava até a rua. Quem passava na calçada sabia que havia comida boa na casa. Com um pouco de cebola refogada e sal, a mandioca se transformava num prato cheio de sabor e lembrança. Era comum ver as famílias reunidas ao redor do fogão, comendo em silêncio, saboreando cada pedaço. O óleo de dendê tingia os dedos e as crianças achavam graça na cor alaranjada que ficava nas mãos. Mesmo sem carne, era uma refeição que saciava e trazia alegria. O segredo estava em saber aproveitar o que a terra dava. A mandioca era o sustento do povo e o dendê, o tempero da alma. Juntos formavam um prato que misturava raízes, fé e o brilho da cultura afro-brasileira que vive até hoje em cada mesa. 13. Polenta com molho de tomate caseiro. A polenta era uma herança dos imigrantes, mas virou prato brasileiro quando chegou à mesa das avós. Feita com fubá simples e cozida em fogo baixo, ela ganhava vida com um molho de tomate preparado com paciência. Os tomates eram colhidos do quintal, cortados à mão e cozidos lentamente até se desmancharem. O cheiro do refogado com alho e cebola invadia a casa e as janelas se enchiam de vapor. O molho borbulhava e o vermelho vivo contrastava com o amarelo da polenta. Não havia carne, mas ninguém sentia falta. Cada colherada tinha o sabor da terra, do trabalho e do carinho.
As avós serviam o prato fumegante, decorado com um fio de óleo e uma folha de manjericão colhida na hora. Grandeza. O silêncio à mesa era de respeito e prazer, porque todos sabiam que aquela simplicidade escondia. A polenta com molho de tomate era a união perfeita entre o campo e a cozinha. Um prato de esperança, nascido da necessidade e transformado em tradição. Até hoje quem prova sente o mesmo conforto, como se uma voz antiga dissesse baixinho que tudo vai ficar bem. 14. Arroz com folhas e fubá cozido. Havia dias em que não sobrava quase nada, e mesmo assim as avós criavam magia na panela. Elas pegavam o arroz do almoço, misturavam folhas verdes colhidas no quintal e engrossavam tudo com um pouco de fubá cozido. Era o jantar dos tempos duros, colorido de verde e amarelo, com cheiro de casa e esperança. As folhas podiam ser de couve, espinafre, taioba ou o que o vento trouxesse. O fubá entrava por último para dar corpo e sustância e transformava o simples em farto. O vapor subia e o som da panela fervendo enchia o coração de quem esperava a mesa. Mesmo sem carne nem luxo, o sabor era marcante, era o gosto da infância, das noites calmas e das vozes que se misturavam com o barulho do fogo. As avós diziam que o segredo estava em mexer devagar, porque a comida ouve quem cozinha. O arroz com folhas e fubá era o símbolo de um tempo em que nada se jogava fora. Um prato inventado pela necessidade e consagrado pela memória. Prova viva de que a simplicidade é o tempero mais bonito do mundo. 15. Purê de mandioca com leite de coco. Quando a noite chegava silenciosa e o dinheiro já tinha acabado, o purê de mandioca era o consolo da alma. As avós descascavam a raiz com calma, cortavam em pedaços e deixavam cozinhar até ficar macia. Depois, amassavam com o garfo e misturavam um pouco de leite de coco, sal e um fio de manteiga. O cheiro doce e salgado se espalhava pela casa e anunciava que o jantar estava pronto. Era um prato simples, mas com sabor de festa. O leite de coco dava um toque tropical e fazia o purê brilhar no prato. Quando a fome apertava, bastava isso e um café preto passado na hora para aquecer o coração. As crianças comiam sorrindo, lambendo a colher, enquanto os adultos fechavam os olhos por um instante, saboreando a lembrança da infância. A mandioca representava o chão, o trabalho e a força das mulheres que nunca deixavam faltar comida. Cada colherada era um lembrete de gratidão, porque naquele purê havia mais do que sustento, havia memória, carinho e fé. Era o gosto de um Brasil que sabia viver com pouco e transformar o simples em inesquecível. Qual desses jantares te trouxe lembranças da casa da sua avó? Existe algum prato simples que marcou a sua infância e que você ainda sente saudade? Deixe seu comentário aqui e conte pra gente a sua história e aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal Memórias Nostálgicas para continuar essa viagem no tempo.